Eu caminhei com orgulho pelo corredor da escola e imaginei como iria fazer minha primeira aula. Finalmente realizei meu sonho e me tornei professora. Então, avistei a foto do diretor no stand. Inferno! Era o Eric! Quando eu estava no colegial, aquele idiota fez da minha vida um inferno! O Eric e eu já fomos melhores amigos. Eu queria ser professor e ele queria ser um diretor escolar. Tudo estava perfeito até certo ponto. A melhor universidade do país acabava de anunciar uma bolsa de estudos, mas o Eric e eu concordamos que o mais forte venceria. Mas pouco antes da competição, toda a escola descobriu meu maior segredo. Eu era dotada e eu só tinha dito isso ao Eric. Meus pais constantemente me repreendiam por eu ser uma estranha. E depois da atitude do Eric, todos na escola começaram a me zoar por ser órfã. Mas outra coisa que se tornou a gota d'água, no final da competição, onde fiz meu discurso, jogaram lixo em mim bem em cima do palco e eu fui forçada a fugir. Eu odiava o Eric desde então, confiei nele e ele me traiu. Eu fui distraída dos meus pensamentos por uma voz familiar. O Eric estava acenando para mim do outro lado do corredor da escola. Depois de tudo que aconteceu, eu nem sequer iria dizer oi para ele. Então eu rapidamente deslizei pela porta mais próxima e com pressa me escondi embaixo da primeira mesa que vi. O Eric estava chamando meu nome, então entrou na sala de aula. Seus passos estavam se aproximando. Mas de repente o sinal tocou e ele saiu da sala de aula. Ufa! Engatinhando, rastejei para fora da mesa e de repente notei o olhar surpreso de uma professora. Ela perguntou ameaçadoramente o que eu estava fazendo aqui. Tentei mentir que tinha acabado de deixar cair uma caneta, mas ela não acreditou em mim. Droga, eu não queria parecer louca no meu primeiro dia, então contei a ela como o diretor deles, o Eric, arruinou minha vida. Eu esperava algum apoio, mas a Nancy, esse era o nome da professora, defendeu o Eric. Ela disse que ele era um ótimo diretor, eles simplesmente o adoravam aqui na escola. Meu queixo caiu de surpresa. A Nancy continuou. Quando o Eric veio pra cá, a reputação da escola era a pior possível. O diretor anterior foi acusado de corrupção e chutado para fora da escola. E então essa história foi contada na imprensa. Mas com a chegada do Eric, a escola se tornou uma das melhores. Ela estava falando alguma outra coisa, mas eu não estava ouvindo. Parece que eu tinha acabado de bolar um plano de vingança. Eu armaria para o Eric, e eu o faria sair da escola. Essa era a posição que ele tinha sonhado durante toda a vida dele, e eu destruiria seu sonho, assim como ele destruiu o meu. Passei alguns dias pensando no plano e decidi que deveria dar um sedativo ao Eric e tirar uma foto de nós dois deitados na cama juntos. Eu iria chantagear ele com uma gravidez falsa. Para conseguir isso, decidi dar uma espécie de festa de boas-vindas para a escola e convidei todos para minha casa, incluindo o Eric. Vamos ver o que ele diz. Antes da festa, comprei um sedativo forte e pedi um falso teste de gravidez online. Excelente, agora estava tudo pronto. Eu estava ansiosa pela noite e finalmente era a hora. Os professores se divertiam, dançamos, conversamos, mas o Eric ainda não estava lá. Droga, eu fiz isso por ele. A festa já estava chegando ao fim quando de repente o diretor Eric apareceu na entrada. Eu me animei e o cumprimentei gentilmente. O Eric se desculpou pelo atraso e de repente puxou um buquê dos meus lírios favoritos de trás das costas. Ele ainda se lembrava de que essas eram minhas flores favoritas? Enquanto os convidados serviam bebidas uns aos outros, eu silenciosamente fui para a cozinha e despejei o sedativo em um copo. Então eu cuidadosamente dei o copo para o Eric e me certifiquei de que ele bebeu tudo. Uau! Em 10 minutos ele estaria dormindo como um bebê e eu precisava levar ele para o quarto o mais rápido possível. Eric, vamos subir, temos muito o que discutir. Eu cantarolei docemente. Claro, ele concordou. Estávamos quase no meu quarto quando o Eric tropeçou na escada e quase caiu. Droga, exagerei no sedativo. Arrastei ele escada acima com dificuldade e rapidamente abri a porta do quarto. Não podia deixar ninguém nos ver. O Eric não conseguia pensar direito e se jogou na cama. Deitei em seu ombro como se estivéssemos nos abraçando e tirei algumas fotos. Pronto. E agora, 2 semanas depois, chegou a hora da verdade. Fui ao escritório do Eric e joguei um teste de gravidez bem na cara dele. Olha só o que você fez! Ele imediatamente deu um pulo e começou a garantir que não entendia do que eu estava falando. Então, mostrei a ele uma foto nossa na cama e imediatamente desatei a chorar. Talvez isso seja um erro? Ele perguntou animadamente, mas eu balancei minha cabeça. Eric, o ultrassom também confirmou. Eu estou grávida do seu bebê. Eu continuei. Ou você escreve sua carta de demissão hoje e eu não direi a ninguém, ou irei à imprensa e entregarei nossas fotos e este teste. Como eu esperava, esse covarde decidiu imediatamente escrever uma carta de demissão. Eu estava prestes a sair quando o Eric admitiu que não gostava de trabalhar como diretor e agora ele poderia cuidar da família.
Que família? Então o Eric gentilmente pegou minha mão e disse: você achou que eu te deixaria sozinha com o bebê? Eu fiquei surpresa. O que aconteceu com o Eric, aquele que estava disposto a fazer qualquer coisa por sua carreira? O Eric disse que me levaria e ficaria de olho em mim pelo tempo que fosse necessário. Mas assim que chegamos na minha rua, vi os bombeiros. O Eric me puxou e então eu percebi que era minha casa em chamas. Ah não, eu estava com tanta pressa que me esqueci de desligar o ferro. Eu queria correr para minha casa, mas o Eric agarrou meu braço. Ele me disse para não arriscar minha vida. Agora eu precisava me acalmar, poderíamos ir até a casa dele e resolver tudo. Tentei organizar meus pensamentos, eu realmente não tinha nenhuma outra opção agora. Uma hora depois, estávamos na casa dele. Eu estava em um estado terrível e o Eric me trouxe um cobertor. Meus olhos estavam fechando e eu nem percebi que dormi na sala de estar. Na manhã seguinte, me levantei da cama, mas de repente percebi que estava em um lugar estranho. Onde eu estava? Ah, verdade, essa era a casa do Eric. Eu desci cautelosamente e vi o Eric cozinhando alguma coisa na cozinha. Assim que me viu, pôs os pratos de omelete na mesa e me convidou para o café da manhã. Ele estava tentando ser bom de novo, isso me deixou muito irritada. Menti que estava com pressa para ir para o hospital e decidi procurar um lugar para me mudar. Eu não iria morar com esse traidor. Eu não tinha amigos nessa nova cidade, então a primeira coisa que fiz foi procurar aquela professora Nancy. Mas ela me recusou um lugar para morar, e todo mundo da escola fez o mesmo. Eu supostamente armei para o diretor favorito e tudo mais. Então, no final do dia, eu não tive escolha a não ser voltar para o Eric. Eu silenciosamente entrei no apartamento, mas então o Eric me chamou. Droga! Ele me assustou! Ele estava sentado no sofá, em frente à TV, e descobri, estava esperando que eu chegasse. O Eric me convidou para assistir a um filme. Você lembra? Íamos ao cinema juntos, disse ele. Eu não queria, mas o Eric não desistia. E se eu dissesse que comprei seu sorvete favorito de pistache? Ele adicionou. Eu não tinha comido desde manhã. Assim seja, decidi me juntar a ele. Por um tempo, isso foi muito bom para mim. O Eric estava sempre brincando e eu não podia deixar de rir. Mas então o Eric tocou minha barriga e eu voltei à realidade. Logo minha fraude seria revelada e eu precisava sair daqui logo. Aleguei cansaço e fui para a cama. Eu não vou estar aqui amanhã. Esperei até que o Eric tivesse entrado no quarto, então decidi fugir. Era melhor voltar para os meus pais do que viver com um traidor. Com o dinheiro que sobrou, paguei um táxi, mas na estação descobri que as bilheterias não funcionavam. Droga! Então, no meio de uma rua escura, notei um homem. Quem era? De repente, ele correu na minha direção. Era um mendigo. Corri o mais rápido que pude, mas ele estava me perseguindo. Quando ele quase me pegou, o brilho dos faróis cegou meus olhos. Eu tropecei e caí no chão. Não me toque! O carro parou abruptamente e alguém saiu dele. Eric! Ele enxotou o mendigo e me ajudou a levantar. Não pensei que ficaria tão feliz em ver ele. O Eric disse que viu que eu não estava na cama e ficou muito assustado. Enquanto voltávamos para casa, o Eric de repente disse que achava que nunca tinha me contado sobre isso, mas ele era apaixonado por mim na escola. O quê? Apaixonado? Foi como um banho de água fria. E por que você começou a espalhar o boato de que eu era de orfanato? O Eric olhou para mim sem expressão e disse que não tinha revelado meu segredo. A informação sobre o fato de eu ser de orfanato foi contada pelo diretor da nossa escola, enquanto preparava os documentos para a bolsa. O Eric queria me contar sobre isso no colégio, mas eu nem tentei escutar ele. Eu não pude acreditar no que eu vi. Então o Eric não me traiu? Assim que chegamos em casa, disse que estava com uma dor de cabeça terrível e então corri para o meu quarto. Fiquei deitada na cama a noite toda, me atormentando, pensando em como fui idiota por me vingar do Eric. Devo admitir que a gravidez era uma fraude, mas assim ele me odiaria. E então eu tive a ideia de que se eu contasse a ele que tinha abortado, eu não pareceria uma canalha para ele. Fui ver o Eric pela manhã. Tentei manter a calma. Eric, eu preciso te dizer uma coisa. Eu tive um aborto espontâneo há alguns dias. O Eric ficou em silêncio por alguns minutos e pude ver o quão chateado ele ficou. Eu preciso distrair ele de alguma forma. Vamos, Eric, vamos dar um passeio. Você se sentirá melhor. Assim que entramos no carro, o Eric disse que íamos para o hospital imediatamente. Depois do que aconteceu, eu precisava de um exame completo. O quê? Isso não! Minha mentira estava prestes a ser descoberta. E para o meu azar, o hospital ficava muito perto da casa e em poucos minutos estávamos lá. O Eric estacionou o carro e saímos. Eric, eu não posso ir para o hospital. Mas ele veio até mim e me deu um grande abraço. Ele disse que entendia como era difícil para mim. Eu não aguentava mais. Minhas pernas estavam fracas. O Eric disse que traria um médico aqui. Não, Eric, não!
Nunca existiu uma criança! Eu queria me vingar de você por me trair na escola, mas acho que estava terrivelmente errada sobre você! Eu tinha certeza que ele iria embora, mas o Eric apenas sorriu calmamente e disse: mesmo que você me magoe, meus sentimentos por você ainda são os mesmos. Ele pegou minha mão e olhou nos meus olhos, e então eu percebi: eu não quero mais ir embora, Eric. Eu quero ficar com você. Um ano se passou desde aquele dia. Voltei para a escola e me tornei a professora favorita de todas as crianças, mas não por muito tempo. Logo tirei licença maternidade de verdade e me tornei o tipo de mãe que sempre sonhei ter. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada! Eu lutei, mas eles me agarraram muito forte. Esses psicopatas me arrastaram para o porão e me colocaram em uma cadeira e então me amarraram a ela. Eu olhei em volta assustada. O que eles iriam fazer? Então o Jack disse duramente que era hora de me sacrificar. O quê? Não, não, por favor! Mas era tarde demais. O Jack sacou sua faca e a balançou. Este era o fim. Nunca imaginei que isso pudesse acontecer comigo. Alguns dias atrás não havia problemas. Mas quando voltei para casa tarde do trabalho, Gerard, meu namorado, estava fora de si de raiva. Ele gritou que eu passava mais tempo trabalhando do que estando com ele. E que eu poderia ter sido infectada por esses mendigos. Você nunca sabe onde eles estiveram. Eu não ia ouvir isso e disse friamente que amava meu trabalho e nunca desistiria dele. Afinal, ajudar o sem-teto do centro de voluntariado era minha vida. Mas Gerard bufou ruidosamente. Então namore o seu trabalho. Isso foi demais. E disse pra ele sem olhar para trás: ele é melhor do que você. Enquanto entrava no quarto, eu vi a porta da frente bater. O Gerard saiu e de repente notei pétalas de rosa na cama. Pera. As velas estavam apagadas e o jantar estava frio. O Gerard queria ter uma noite romântica comigo. Que idiota eu fui. De repente me senti tão envergonhada. Ele tinha boas intenções. Eu mexi no telefone sem ousar ligar para o Gerard. E de repente recebi uma mensagem do meu chefe. Ele me pediu para ir trabalhar amanhã no meu dia de folga. Isso! No trabalho sempre me esquecia de todos os problemas e me sentia mais feliz. Eu imediatamente respondi que chegaria mais cedo. Eu faria as pazes com o Gerard mais tarde. Mas depois do primeiro turno, houve um segundo e depois um terceiro. Não conseguia me convencer a ligar para o Gerard e não tinha tempo. Ajudar o sem-teto, como sempre, ocupava todo o meu tempo. Eu estava trabalhando pelo 7º dia consecutivo quando tive de ser substituída por outro voluntário durante a noite. Mas quando bateu 9 horas, ninguém apareceu. E de repente meu telefone vibrou e soltei um suspiro de alívio. Era o voluntário, talvez ele estivesse atrasado. Mas quando peguei o telefone, ouvi sua voz preocupada. O pneu do carro dele furou e ele não poderia vir. Diabos! Escrevi imediatamente para o chat do grupo do centro para encontrar um substituto para mim. Embora adorasse meu trabalho, não queria ficar no turno da noite depois de 7 dias trabalhando. Eu estava cansada e constantemente com sono. Mas como sou muito sortuda, todos no chat ficaram em silêncio. Suspirei. Aparentemente eu teria que ficar. Eu não poderia deixar o centro abandonado. Os sentados ficaram até felizes com a notícia. Eu trabalhava aqui há muito tempo e consegui fazer amizade com a maioria deles, ao contrário de outros voluntários. Contamos histórias, brincamos e até fizemos nosso próprio stand-up e descobri que muitos sem-tetos tinham um humor incrível. Mas ainda assim, algo estava me incomodando. Gradualmente, conforme a noite avançava, comecei a notar coisas estranhas. Alguns moradores de rua voltaram da rua ainda mais desarrumados do que o normal. E durante o stand-up, alguém começou a fazer piadas sobre canibais. Achei que não era engraçado, mas assustador. Mas todos os moradores de rua estavam rindo. E então, quando eu disse a eles para encerrar, Jack, um dos veteranos, sugeriu que assistíssemos a um filme. Eu sorri, claro. Comédia, talvez? Ou um melodrama? Mas o Jack de repente abriu um sorriso terrível e desdentado. Um arrepio percorreu minha espinha. E ele disse que queria ver um filme sobre sacrifício. Eu fiz uma careta, inquietação crescendo dentro de mim. Mas você costumava odiar filmes de terror. Ele não disse nada, apenas permaneceu em silêncio, sorrindo horrivelmente. Eu estava prestes a perguntar o que ele queria ver quando a voz do Jack baixou para um sussurro. Ele começou a oferecer para ver pelo menos algo sobre desmembramento. Um arrepio percorreu minha espinha. De jeito nenhum. Eu retruquei que o entretenimento acabou por hoje e tentei me acalmar. Embora a noite estivesse um tanto estranha, decidi que estava apenas me incomodando por causa do cansaço. Tentando forçar um sorriso, disse que era hora do jantar. E comecei a distribuir canja de galinha para todo mundo. Os sem-tetos sempre adoraram e eu esperava que isso os animasse. Mas em vez disso, eles comeram com uma cara de desgosto. Quando perguntei o que havia de errado, Jack disse:
canja de galinha é deliciosa, mas carne humana seria melhor. E piscou. Naquele momento fiquei muito assustada. Carne humana? O quê? Eu mal consegui manter minha aparente calma. Os sem-teto nunca se comportaram assim antes. De repente me lembrei dos artigos que li na faculdade. Era sobre pessoas sem casa. Eles disseram que com o tempo essas pessoas começam a enlouquecer e podem até se tornar canibais. Eu congelei de horror. Então Jack e os outros... Eles estavam loucos? Tentando forçar um sorriso, rapidamente corri para o corredor e liguei para o supervisor. O telefone chamou. Vamos, me atende! Mas ninguém atendeu. Então comecei a ligar para os meus colegas, esperando que pelo menos alguém me atendesse, mas todos pareciam ter desaparecido. Eu me senti muito solitária e estava com medo. Naquele momento, alguém tocou meu ombro. Eu vacilei e me virei. Jack! Ele sorriu ironicamente e disse que eles queriam brincar de esconde-esconde. Eu fiz uma careta. Brincadeira de criança. Jack concordou com a cabeça, mas então seu sorriso se tornou cruel. Ele acrescentou, mas um esconde-esconde diferente. E é questão de sobrevivência. Quem for encontrado, vira comida. Eu gritei e Jack começou a se mover lentamente em minha direção. Tudo menos isso. Aterrorizada, corri para a porta e puxei a maçaneta. Estava trancada. Deus, o que devo fazer? Eu me pressionei contra a porta. Jack estava vindo até mim. E naquele momento as luzes do prédio se apagaram. Olhei em volta, confusa, tentando me orientar no escuro. E então uma voz misteriosa e sobrenatural disse... O jogo começou. Eu tremi, meu coração batendo forte. Não, qualquer coisa, menos isso. Naquele momento, alguém de repente agarrou meu braço. Eu gritei e puxei. Não, não vou deixar você me comer. O agarrão afrouxou e consegui me soltar. E imediatamente corri para as colinas. Eu precisava escapar. As vozes estavam sumindo e eu pensei que tinha escapado. Mas então tropecei em algo e caí no chão. A dor percorreu minha perna e as lágrimas brotaram dos meus olhos. Inferno! Tentei me levantar, mas quase chorei de dor. Aparentemente torci minha perna. Meus olhos encheram de lágrimas. O desespero se apoderou de mim. Eu não posso desistir, eu precisava me esconder. Me inclinei nas mãos e rastejei para frente em direção ao armário. Com minhas últimas forças, alcancei o armário, agarrei a alça e me estiquei, quase pronto. Mas então ele virou e os pratos em cima de mim se estilhaçaram com um barulhão. Acho que esqueci como respirar. Minha visão turva tinha acabado. Os sem-teto começaram a se aglomerar ao meu redor, gargalhando horrivelmente com sorrisos desdentados e um arrepio percorreu meu corpo. Por favor, não me toque, nós somos amigos. Mas eles não pareciam me ouvir. Eles me agarraram pelos ombros e me arrastaram para o porão. Não importa o quanto eu resistisse, era inútil. Quando me colocaram em uma cadeira, Jack riu com raiva e de repente tirou algo. A lâmina brilhou no escuro. A faca! Eu estava paralisada de horror e até atônita. Outro morador de rua pegou um livro velho e disse que eu deveria ser sacrificada ao Deus do conforto do lar. Só então teriam moradia própria e finalmente deixariam de ser moradores de rua. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Será que os sem-teto a quem dediquei minha vida inteira poderiam fazer isso comigo? Chorei convulsivamente e me encolhi na cadeira enquanto eles me checavam. Este era o fim. Então ouvi fogos de artifício e fiquei assustada. Os sem-teto recuaram e sorriram alegremente. O que estava acontecendo? Surpresa! Uma voz familiar gritou. Eu me virei. Meu namorado, Gerard, entrou no porão, seguido pelo chefe do centro e os voluntários. Todos eles riram alegremente enquanto eu estava confusa. O que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? Então Gerard se aproximou de mim e me abraçou. Feliz Dia das Bruxas, meu amor. Ele disse, ainda sorrindo. Espera, eu olhei de volta para os moradores de rua rindo e lentamente percebi. Então isso foi tudo uma farsa? Acontece que trabalhei tanto que me esqueci do Halloween. E os sem-teto queriam me dar o verdadeiro clima do feriado. Eles convenceram o chefe, o Jack e o Gerard, meu namorado, e estavam no comando de tudo. Gerard queria fazer as pazes. Fazer as pazes? Uma ótima maneira. Ele quase me matou de susto. Eu estava furiosa e meu coração ainda batia forte. Mas então Gerard veio até mim e pegou minhas mãos. Ele me olhou nos olhos e disse que durante a preparação para o feriado ele entendeu porque eu valorizava tanto meu trabalho. Mesmo sem teto, podem se tornar amigos íntimos pra gente. O mais importante é a atitude das pessoas, não seu status social. Ele falou com tanta sinceridade que me esqueci imediatamente da raiva e do ressentimento e joguei meus braços em volta do Gerard. Eu também sinto muito. Eu não deveria ter reagido tão duramente. Vou passar mais tempo com você a partir de agora, porque eu amo você. Ele sorriu. Eu também te amo, Clara.
Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada!